Meus irmãos, nós temos uma tarefa esta noite: olhar para a Escritura, olhar para a Palavra e aprender a viver. Hoje o Evangelho de João, capítulo 1, os versos 6 a 13, para ser bem mais exato. A nossa missão esta noite é a mesma da semana passada, é perguntar para João aqui no texto, sim, João, por que estas palavras foram importantes para a igreja dos seus dias? A ideia, irmãos, é assim: na igreja dos dias em que este evangelho foi entregue, era a igreja extremamente perseguida, uma igreja que estava sofrendo, primeiro porque já tinha mais de 60 anos que Jesus tinha ido para os céus, aproximadamente 60, um pouco mais. Agora eles não são mais bem queridos em Jerusalém, que os judeus os perseguem, em todo o império, porque os romanos os perseguem, os gregos acham que eles são ateus, e assim, irmãos, a igreja começou a sentir a pressão de todos os lados. Você quer ter uma ideia do que é a igreja dos dias do Evangelho de João? Leia o Apocalipse, aqueles capítulos iniciais, especialmente capítulo 2 e 3, quando fala das igrejas da Ásia Menor, por exemplo, as igrejas perseguidas, gente tentando entrar na igreja para desviar a igreja da verdade, e lá sempre o estímulo: olha, ser fiel até a morte, eu conheço as lutas que você tem, suporta as aflições, e assim então você tem um quadro, pelo menos um quadro do que estava acontecendo, porque ser crente nos dias em que João escreveu o Evangelho não era fácil, irmãos. Pior é que havia crentes, esse é o ponto, que não era fácil, tudo bem, mas o pior é que havia crentes que estavam desanimando, que estavam mudando sua fé, que estavam deixando com que as pressões desta vida e a influência desta vida mudasse o seu coração. Então João escreve um evangelho para que os crentes se fortaleçam na sua fé. E é o Evangelho de João, então, o Evangelho, depois você puder ler este Evangelho, você vai ver lá no capítulo 20, o Evangelho foi escrito para que nós creiamos em Cristo Jesus. E eu separei, estamos separando aqui esse capítulo 1, a introdução deste Evangelho. E a gente vai perguntar para essa introdução: João, por que estas palavras eram tão importantes para fortalecer a fé? E hoje, a semana passada, nós vimos versos 1 a 5 e vimos assim: eles tinham que olhar para a eternidade da glória do Verbo de Deus. E agora você vai ver que ele faz um movimento diferente, ele sai da glória, porque no princípio era o Verbo estava com Deus, ele sai da glória e ele vem para a condição humana, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, que é o que está lá no versículo 14. E aí você vai ver essa transição da glória para a vinda ao homem, quais as necessidades que nós tínhamos, e é por isso que nós precisamos tanto dele. E eu quero desafiá-lo a uma coisa esta noite: a valorizar a sua fé. Sabe por quê, irmãos? Nós cremos em Cristo. A irmã falou assim: eu louvo a Deus porque eu sou alguém que creu em Cristo. Nós cantamos hinos que falam de Cristo como nosso Senhor. E você precisa valorizar esta fé, e você vai perceber por quê. Porque quando um crente não valoriza a sua fé, ele não valoriza o seu Deus. Porque a fé é um dom de Deus. Você já deu presente para alguém que desprezou seu presente? Minhas filhas, não vou usar mais exemplo delas dos presentes que a gente deu e que elas no outro dia esqueceram do Natal.
Mas você deve ter alguém, né? Uma criança. Já viu criança que ganha aquele presente e você acha que vai fazer o maior sucesso? E no outro dia o presente já está jogado. Pelo sorrisinho de alguns eu já vi que vocês entendem isso. E a gente fica um pouco bravo. Gastei um dinheirão para você largar lá, né? Hein, Fábio? Já aconteceu com você, Fábio? Gastei um dinheirão. Né? Deixa eu falar uma coisa para os irmãos. Você sabe quanto custou para você ter fé no seu coração? Você tem ideia do quanto custou para Deus abrir as portas dos céus para que você tivesse fé no seu coração? Você sabe quanto custou. Mas esta fé nós aguardamos na gaveta. A gente só abre de domingo, de vez em quando, e não trabalha com esta fé. Eu quero desafiá-la esta noite a entender que você precisa valorizar a fé que lhe foi dada. Então vamos para o texto, vamos ler esse texto, que ele nos guie nessa busca, irmãos. Para você sair daqui esta noite falando assim: eu não quero ser mais o mesmo, eu quero valorizar a fé que está no meu coração. João capítulo 1, verso de número 6. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era a luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz que, vinda ao mundo, ilumina todo homem. O Verbo estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Senhor, nós sabemos o preço para que tivéssemos fé. O preço foi teu Filho, o Santo, o Verbo. E nós queremos ouvir a tua palavra para valorizar este presente que recebemos. Queremos olhar para o Verbo e aprender a não fugir, a não se acomodar, a não perder o estímulo para a vida de fé. Conceda-nos que nossos olhos sejam abertos mais uma vez esta noite. Conceda graça, Senhor, para meditar na tua palavra, de forma a crescermos. Ilumina o nosso coração mais uma vez, nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, o versículo de número 14, já citei aqui, ele é como se fosse uma espécie de conclusão, fechamento. Você começa lá no verso 1, o Verbo estava com Deus, e no verso 14, o Verbo se fez carne. No verso de número 14, vai mostrar, depois de mostrar nos primeiros versos até o verso 5, toda a glória do Verbo, e nos versos seguintes mostrar a realidade do homem, vai fazer um contraste que aquele Verbo perfeito, divino, criador, veio morar com o homem. Para os gregos, que tanto questionavam os cristãos, a ideia de um Deus se fazer carne era uma ideia absurda, porque eles sabiam que a realidade humana era uma realidade contaminada. Eles sabiam isso não pela palavra, porque eles não criam na palavra, mas dá para perceber, irmãos, até os ímpios sabem que o nosso mundo está contaminado. Até os ímpios sabem. Basta ler os jornais, eles não são escritos só por gente crente. Quando eles falam do mal que está presente no nosso mundo, estão vendo isto.
Mas João, ele tem algo que supera essa ideia grega. Ele está dizendo, olha, aquele verbo perfeito e divino, ele veio ao mundo, mas ele não se contaminou, porque quando nós olhamos para ele, nós vimos a sua glória. Ele veio a este mundo cheio de graça e de verdade. Então, curiosamente, Jesus Cristo, ele, embora exista um contraste entre a perfeição de Deus e a pecaminosidade do homem, Jesus Cristo consegue mostrar para o homem que é possível ser diferente. Viver uma vida de graça, uma vida cheia de graça, cheia de verdade. Porque quando eles dizem, nós vimos a sua glória, eles estão falando da experiência que tiveram dia a dia com Jesus. É por isso que João começa esse evangelho dessa forma magnífica, mostrando a glória de Cristo nos versículos iniciais. Mas hoje, irmãos, nós vamos ver este movimento do verbo que vem às trevas nos resgatar. Estava pensando num jeito de ilustrar isto. Aí eu pensei, não sei se vocês se lembram, lá no Chile, aqueles cidadãos chilenos ficaram presos numa mina. Eles ficaram nas profundezas de uma mina, havia muita angústia. Imagine você preso nos escombros de uma mina que desabou, não tem saída. O pouco oxigênio que você tem, você está economizando. Ninguém faz muito esforço. Não há luz. O pouco oxigênio não pode ser consumido pelas chamas de uma lamparina ou qualquer outra coisa. Não há luz. Você está lá e de repente você começa a ouvir um barulho. Parecem picaretas. E numa daquelas paredes caídas, abaladas, você vê assim, pá, e um raio de luz penetra. De repente começa a brilhar outras luzes. Sabe quando a luz bate em você, que você vê só o clarão e por trás do clarão há uma escuridão? Mais ou menos isto. Foi isso que Jesus fez. Foi isto que Jesus fez. Jesus veio nos dar fé quando o nosso coração estava em trevas. Veio nos fazer ver a luz. Veio ser a nossa luz quando só havia trevas e perdição ao nosso redor. João vai construir o seu argumento para falar dessas coisas e ele começa dizendo o seguinte, olha só como começam os versos 6, 7, do 6 ao 9. Começa dizendo assim, houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. João Batista. Essa altura da história, todos já sabiam quem era João Batista, todos já tinham entendido o papel de João Batista como precursor de Cristo. Mas o evangelista João, ele faz questão de dizer, houve um homem enviado por Deus, e aí destaca o nome. A ideia não é falar do ministério de João, a ideia não é falar de como João foi especial, mas a ideia é destacar o nome de João e o que ele representava, porque o nome de João é Jeová é gracioso, e Cristo é cheio de graça. João está descrevendo uma obra da graça. Houve um homem chamado João, e ele foi enviado por Deus. Irmãos, quando ele começa a destacar isto, ele está mostrando que Deus está fazendo alguma coisa. Nos versículos anteriores, no versículo 5, por exemplo, diz que a luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevalecem contra ela. A ideia é de que agora ele vai mostrar a nossa realidade.
Se primeiro ele mostrou a realidade da glória eterna do Verbo, agora vai mostrar a nossa realidade, nós que recebemos o Verbo. E ele começa falando de João, que nós precisamos da graça de Deus. João veio dar testemunho a respeito da luz. Este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz. Por que ele precisa falar da luz? João está reforçando uma ideia que nós deveríamos lembrar sempre. Porque nosso coração foi afundado nas trevas por causa do pecado. Irmãos, às vezes a gente consegue ver o problema nos outros. A gente consegue enxergar o problema quando esse problema se manifesta em outras pessoas. Mas é muito difícil para nós fazer o que o apóstolo Paulo fala: o bem que eu quero eu não faço. É muito difícil para nós assumir que ainda há comportamentos, que ainda trabalhamos com uma fé imatura, que existem trevas muitas vezes determinando o modo como nós agimos. É difícil a gente assumir que escolheu o caminho errado. O que João está nos fazendo, lógico, ele não está fazendo só nesses versículos, mas ele começa a mostrar que nós precisávamos de luz, porque nós estávamos nas trevas. Ele veio testemunhar da luz. A palavra testemunhar, este verbo é quase, no Novo Testamento, eu acho que João é o que mais usa este verbo, testemunhar. Ele fala dele mesmo: eu fui testemunha ocular, os que os meus olhos viram, nossos ouvidos ouviram. Eles testificam. Ele fala de Jesus, ele testifica a respeito da luz. E o objetivo do ministério de João, o objetivo de Deus ter enviado João Batista para testemunhar da luz, era que nós crescemos. Mas sabe, irmãos, este é um problema. A nossa fé, ela não nasceu de nós. Não havia luz para nós. Foi preciso que Deus a plantasse em nós. Nós vamos ver já já. E nós temos que aprender com isso. O que nós temos que fazer? Nós temos que olhar para Cristo e não esquecer de que existem escombros de trevas em nosso coração. Quando você tem problemas na sua família, no seu trabalho, quando você tem dificuldade para perdoar, quando você é extremamente egoísta, ou quando você é acomodado, quando você é uma pessoa que não busca a presença de Deus, você não vive uma vida de piedade, você tem que olhar para Cristo, mas você tem que lembrar dessas coisas. Às vezes nós construímos uma capa de que estamos sempre olhando para Cristo, né? Já viu como nós somos especialistas em glorificar a Deus? Nós sabemos cantar, nós sabemos fazer músicas para Deus, nós sabemos fazer culto para Deus, nós temos gestual de glória a Deus. Eu gosto de cantar, às vezes, louvando a Deus, erguendo os braços, fechando os olhos. E nada disso é ruim, não. Essas coisas não são ruins. Mas nós não podemos nos esquecer de onde realmente precisa haver mudanças. Ele veio testificar da luz, irmãos. Nós não podemos esquecer os escombros. Veja só como ele trabalha aqui o verso de número 8 e 9. Ele não era luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz que vinda ao mundo ilumina a todo homem. Há uma lição que nós precisamos aprender, a nossa necessidade de sermos iluminados. Quando você olhar para estas palavras aqui, lembre-se que João está escrevendo para uma igreja que está balançando na sua fé.
E que quando ela começa a escolher caminhos errados, João está simplesmente dizendo, olha, volte para a luz. Lembra a primeira carta? Ele escreve assim, lá na primeira carta, no primeiro capítulo, ele escreve, aquele que diz estar na luz, mas anda nas trevas, está mentindo. Ele está dizendo que por mais que você tente parecer estar na luz, isso não resolve tudo. Você precisa realmente viver na luz. Eu digo isso, eu repito, a gente está se conformando em ter a reputação de gente santa. Nós não podemos ter só reputação, fama de gente crente. Nós precisamos ser. Queridos irmãos, eu sou um pastor, trabalho com a Bíblia na mão, é a minha ferramenta de estudos, de trabalho, eu dou glória a Deus por isso, eu sei que isso é um privilégio, mas às vezes, isso aqui pode ser só uma capa, pode não haver santidade por detrás dos discursos, e discurso não leva ninguém para o céu, ministério não leva ninguém para o céu, é vida de fidelidade que leva a gente para o céu. E o que João está dizendo e descrevendo é que nós precisamos reconhecer os escombros de trevas que existem em nós. É por isso que a Bíblia nos chama a confessar pecados. É João mesmo, irmãos. Aquelas cartas não estão separadas do Evangelho. Quando João diz, aquele que diz estar na luz, mas anda nas trevas é mentiroso, logo em seguida ele diz, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos libertar de toda a injustiça. Louvado seja Deus. Existem trevas em mim, existem trevas em você, elas se manifestam, irmãos. A gente tenta esconder. Sabe, tem uma linhazinha aqui no meu terno, Márcio, tem uma linha no meu terno. E eu faço assim, ponho ela para dentro do botão aqui, ó. Puxo ela para trás, que eu aprendi isso com uma senhora. Uma senhora veio me cumprimentar e falou, deixa eu arrumar isso aqui, e fez isso. Já não lembro quem foi, irmãos. Aí eu faço isso, só que daqui a pouco, eu não sei como, essa linha aparece de novo. Tá rindo, né? E eu esqueço de cortar com a tesourinha. Mas às vezes acontece na nossa vida. A gente tenta pegar as trevas, sei lá, pôr para debaixo da manga. Estou indo para a igreja, peraí, deixa eu pentear as trevas. Algumas vezes o meu cabelo precisa de muito pente. Deixa eu dizer algo para você. O que o Senhor quer não é esconder essas trevas. Ele quer que você as reconheça e seja iluminado. A verdadeira luz que vinda ao mundo ilumina a todo homem. E aqui não é todo homem, todos os homens, mas ilumina o homem todo, nesse sentido. Dá para entender, né? Não é que ilumina todos os homens, ilumina o homem todo. E é o que o Senhor quer fazer na vida do seu povo. Não podemos nos esquecer desses escombros. João traz esses escombros à tona. Veja só no capítulo de número 3. Depois daquele versículo que vocês sabem de cor, que é João 3, quanto? 16. Vocês sabem este, né? Mas precisamos saber os outros. Vamos lá, João 3,16. Porque Deus... para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida. Vocês viram aí, irmãos assembleianos, como é que é a leitura bíblica presbiteriana, assim meio devagar. Vamos de novo. Ajuda a gente aí agora vocês. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha... Louvado seja Deus. Mas tem mais, não para aí. Porquanto Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Ótimo, estou gostando, mas tem mais.
Quem nele crê não é julgado. Ótimo, até aqui está tudo bem. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Opa, começou a ficar difícil. Mas por que não crê? Aí vem aqui, o julgamento é este: a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Quando nós queremos esconder as nossas trevas, existe uma razão por detrás disso. E João fala: não esconda suas obras. Não esconda o seu coração. Abra o seu coração diante de Deus, porque esta luz verdadeira ilumina você todo, e não só uma parte. Não só o domingo, não só o louvor, mas também os negócios, a segunda, a terça, a quarta, a quinta, a sexta, o sábado. Não só nos horários de culto, mas nos horários da vida familiar. Não só em casa, mas no trabalho. Ilumina todo o homem. Ilumina você todo. Continuando. Olha o verso de número 10. 10 e 11. O verbo estava no mundo. O mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Irmãos, quando a gente lê esses versículos, a gente percebe algumas coisas. E uma delas é que João apela para a ideia da criação, de Deus ser o Senhor da nossa vida. O mundo foi feito por intermédio dele, do verbo. Nós pertencemos a ele. Aqui ele usa a palavra mundo com alguns sentidos, mas quando você chega ali, mas o mundo não o conheceu, você logo percebe que tem a ver com pessoas, com seres humanos. Irmãos, este versículo nos chama a atenção de que existe uma propensão natural para rejeitar a luz em nós. Ele está dizendo o seguinte: Ele nos criou, Ele nos fez, deveria ser natural para nós recebê-lo. Mas como nós lemos lá no capítulo 3, o mundo amou mais as trevas que a luz. Existe uma inclinação natural em nós para fugirmos da verdade, para fugirmos de Cristo, para fugirmos da luz. A gente resiste. A gente não quer admitir a situação precária da nossa fé. É difícil encontrar um crente que fala assim: pastor, eu estou mal. Eu estou mal espiritualmente. Eu estou precisando confessar pecados. Já viu corrente de oração para confissão de pecados? Essa semana, 7 semanas seguidas de confissão de pecados. Será que vai fazer sucesso se puser uma faixa lá na frente? 7, corrente de fé para confissão de pecados. Corrente de fé para abrir o jogo com Deus sobre os seus pecados. Aqui na igreja, confissão pública de pecados. Mas confissão de vitória é fácil, né? Irmãos, olha só o que João está nos dizendo. A gente sempre lê o versículo de número 11, como se ele tivesse voltado só para os judeus, né? Eu até acredito que tem a ver com o povo judeu, sim. Mas não o povo judeu em exclusividade, mas como um exemplo da própria humanidade. Que se você voltar no verso 10, ele está dizendo: o mundo foi criado por ele. Lógico que não foram só os judeus. Aí está dizendo: o mundo é dele. Veio para o que era seu. Não sei se você percebe isto. Ele está dizendo que ele é o verbo da criação de todos os homens. E ele veio a estes homens. Mas os homens não receberam.
Eu acredito sim que os judeus eram uma amostra muito clara desta rejeição. Mas somos nós tão diferentes deles? Mas você deve estar dizendo assim: não, pastor, eu reconheço que eu tenho propensão natural para me afastar, para me decepcionar, para me enfraquecer, para me acomodar na fé, mas a verdade é que eu criei. Eu estou no versículo de número 12, quantos receberam? Louvado seja Deus que você está lá. Mas você não está lá por você mesmo. Então, olha como João está construindo o pensamento. Deus vem e dá testemunho da luz. Precisamos reconhecer que necessitamos dessa luz. Nós que necessitamos, rejeitamos esta luz. Temos uma propensão a rejeitá-la, mesmo precisando dela. Nós estamos lá na caverna, lá na mina, soterrados, precisando de Salvador, e quando ele chega a gente fala assim: agora não. Lembra que eu disse que a fé é um presente? E eu comparei o presente que a gente dá e é esquecido, às vezes é assim. Mas aí nós vamos para os versos 12 em diante. Muito importante dizer assim: todos quantos o receberam, vai lá para o final do versículo 13, eles o receberam, não pela vontade do sangue, nem pela vontade da carne, nem pela vontade do homem, mas eles nasceram de novo, ou receberam pela vontade de Deus. Deu para entender isso aqui? A igreja dos dias de João, como nós também, precisava valorizar a sua fé. É um bom depósito, a Bíblia diz isto, o bom depósito da fé. Irmãos, nós cremos em Cristo, louvado seja Deus por isso. Nós recebemos a palavra como sendo palavra de Deus, louvado seja Deus por isso. Nós cantamos louvores porque nós cremos, aceitamos esta verdade, louvado seja Deus por isso. Mas nem sempre valorizamos todas estas coisas. Às vezes usamos essas coisas tão pouco para a nossa vida. Serve apenas como ferramenta de culto para alguns. A igreja estava sendo perseguida no final do século I. Ela tinha que entender que tudo que estava acontecendo com ela, a dificuldade de viver neste mundo, era resultado das trevas que os homens estão vivendo, irmãos. Não vai ser fácil nunca ser cristão. Louvado seja Deus que nós somos cristãos num contexto que eu acho mais fácil que o contexto do Oriente Médio. Você não acha? Eu acho que ser cristão no nosso contexto é mais fácil que ser cristão lá no Iraque. Que é mais fácil que ser cristão nos dias da Reforma. Que é mais fácil que ser cristão nos dias de João. João foi exilado só porque cria em Cristo. Mas mesmo sendo mais fácil que naqueles dias, não significa que realmente seja fácil. Nós lutamos com as pressões deste mundo. E o que João quer é que a gente valorize. E ele quer que a gente valorize sabendo o seguinte: a luz veio ao mundo, nós a rejeitamos, mas nós que aceitamos, porque a graça agiu sobre nós. Vamos para o verso 12. Ele usa aqui a palavra todos quantos o receberam. O verbo lambano receberam é uma ação que a gente não diz ativa, mas uma ação passiva. Deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Eles não se fizeram, eles foram feitos. João está chamando a sua atenção que a obra de fé que acontece no seu coração é um presente da graça. A palavra poder aqui, exousia, não é aquela, a gente está acostumado com a palavra poder na Bíblia, dinamis, né? Mas aqui não é dinamis,
exousia ou autoridade, que dá a ideia de privilégio. Deu-lhes o privilégio de serem feitos filhos de Deus. É uma obra que Deus fez por você. O Verbo desceu à mina e aos escombros da sua vida. Não porque você é bom, inteligente, capaz de muitas coisas, mas porque Ele viu as suas trevas e te amou. E se hoje você crê nele, saiba que isso é um presente de Deus. Às vezes as pessoas querem desenvolver a sua fé por si só. Querem elas próprias provar que são capazes de crer em algum Deus e constroem uma teologia pessoal. Mas as pessoas humildes que olham para a palavra para aprender a ter fé na palavra, vão descobrir que cada vez mais, quando elas creem porque Deus as ajuda. Querido irmão, perceba a ajuda de Deus na sua vida. Você vive num meio tão difícil, nós vivemos num meio tão difícil. Olha como é que está o nosso mundo. A gente nem tem tempo para ser crente. O patrão quer que a gente fique no serviço mais tempo. Louvado a Deus quem tem um patrão crente de verdade. Nós temos que pagar esse mundo de contas que cai sobre nós, e só tem um jeito, trabalhando para pagar. E quando a gente quer viver o Evangelho, ainda é difícil, porque as pessoas estão meio assim, resistentes às coisas de Deus. E numa cultura que nem a nossa, que é a cultura do lazer, da diversão, de que ser feliz é poder se divertir, ainda pior, porque ir para a igreja de domingo, às vezes de sábado, ensaiar para tocar na orquestra da igreja, não, tem coisa melhor para fazer. É complicado, mas é um presente. O que vamos fazer com este presente, a fé que nos foi dada? Não nasceram do sangue, não da vontade da carne, não da vontade do homem. A igreja é um resultado da obra de Deus. Quando você estiver vivendo lá fora, quando você voltar para a realidade do seu trabalho, para a realidade da sua família, lembre-se de que a sua fé é resultado da obra de Deus. A igreja é um resultado da obra de Deus. Pode até ter muitos problemas no seio da igreja. Podemos ser diferentes uns dos outros. Podemos ter pensamentos diferentes em muitas coisas. Mas devemos nos ver como um resultado da obra de Deus. Somos filhos de Deus porque Ele nos quis, nos adotou. Nós não saímos dos escombros e falamos, eu me candidato. Nós nem queríamos, naturalmente nós rejeitamos. Ele vem para nós e nós dizemos não, nós dizemos para mais tarde. Nós nunca assumimos nossa fé. Temos dificuldade, irmão. Já viu o ministério? Como é que a gente lida com os nossos ministérios? Sempre tem 3 pontinhos. Mas onde estão os Paulos, os Timóteos? Eu nem penso onde estão os Timóteos, mas onde estão as Lloyds e Eunices, que são capazes de preparar um homem para servir ao Senhor? Não prepararam Timóteo para elas, não. E ao que consta, àquela altura, já não havia maridos para cuidar delas. Mas elas prepararam um homem para servir a Deus. Onde estão os crentes
que vão deixar seu comodismo para fazer a obra. Quem são esses crentes? São os que conseguirem perceber que a nossa fé é resultado da graça. São os que vão conseguir perceber este movimento do Verbo que sai da glória e vem para as trevas para nos salvar. São os que são capazes de perceber que eles próprios não podem trazer luz a si mesmos. Quando eles tentam fazer isso para si mesmos, se afundam nas trevas. Sabe o que acontece quando a gente tenta dar um jeito? A gente está preso na mina e a gente cava mais para baixo. Quando a Bíblia diz, vimos a sua glória, ela fala da própria igreja. Porque a glória de Cristo é você ter fé. É porque você tem fé que Cristo é glorificado. Porque Ele fez a coisa mais difícil: mudar o seu coração, mudar o meu. Irmão, quando nós realmente entendemos que a nossa vida é resultado da graça, nós vamos começar a entender o que significa ter fé, ser um crente. E vamos entender também o outro lado, as implicações de ser inconstante, agitado de um lado para o outro, não ter vontade de servir a Deus, não ter desejo de crescer, ser acomodado, viver mais para o mundo que para Deus, ser indolente com a vida espiritual. Sabe o que isso tudo significa? Que não valorizamos o presente. Significa que nós ganhamos e esquecemos. E quando a gente não ensina nossos filhos, os tornamos duplamente culpados. Porque eles precisam da nossa fé para alimentar a sua. Pais, nós somos o exemplo dos nossos filhos. Eu tenho repetido tanto isto, que se eu quero que um dia minhas filhas falem algo, que pelo menos elas digam assim: olha, meu pai é um exemplo de como crer em Cristo, de como resolver as coisas a partir de Cristo, de como saber lidar com os próprios erros e as próprias falhas a partir de Cristo. Nós precisamos desse nosso presente, vivendo para a glória do Senhor. O Evangelho de João é precioso, porque ele nos ajuda a crer. Eu quero fazer um convite para você, para nesses próximos meses, ler João 1, 2, 3, 4 vezes, quantas for possível. Mas sempre pedindo para o texto, me ajude, que eu cresça na fé. Me ajude a encontrar elementos para minha fé se fortalecer. Esta noite, creio eu que o texto está mostrando que nós temos necessidade de luz, que nós rejeitamos a luz, mas a luz nos ama. E a luz veio ao mundo para nos iluminar. E se hoje temos qualquer coisinha de luz, é porque Jesus Cristo agiu em nosso benefício. Eu louvo a Deus por isso. Não existe coisa melhor que saber que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho ao mundo para trazer luz. E se hoje eu creio nele, eu sou resultado dessa luz. Sou resultado do agir de Deus. Sou resultado do amor bendito de Deus. E esta noite, talvez você tenha dificuldades pessoais com a sua fé. Você mesmo deve estar pensando: poxa, mas eu sou desse tipo, a minha fé não cresce. Confie. Não perca de vista o presente. Trabalhe. A minha proposta é que você aproveite as ferramentas que você tem, aproveite a igreja. Sabe por que nós somos feito igreja? Para crescermos na fé.
É por isso que a gente tem escola dominical. É por isso que existem ministérios. É por isso que somos irmãos. É por isso que a gente deve confessar os pecados uns aos outros. É por isso que a gente deve estender a mão uns aos outros para erguer as pessoas. É por isso que a gente tem que caminhar junto. Se você está pensando em construir uma vida de fé, venha construir essa vida com a gente. Agora você vai ter que lembrar que você também tem trevas. E tem que ser misericordioso e lembrar que nós também temos trevas. E que precisamos de luz. E ela virá do seu testemunho, do meu testemunho, da obra de Deus em nosso meio. Que Deus nos ajude, irmãos. Próximo ano seja ainda melhor para essa igreja ser a luz de Cristo nesse bairro, na vida das nossas famílias. Será que esse hino cabe bem para a gente cantar? Noite de paz? Eu acho que só quem encontrou Jesus pode cantar ele de verdade e dizer que de fato tem uma noite de paz. Porque quem está em trevas vive a experiência da tormenta, de não saber para onde ir. Mas nós podemos dizer assim, noite de amor. O dia em que Cristo mostrou o seu amor. Bendito para sempre seja o nome do Senhor. Amém. Que nos amou de forma tão incondicional. Que veio ao nosso mundo em trevas. Que veio ao nosso coração em trevas trazer a sua luz. Ele que nos deu vida, estando nós mortos em nossos delitos e pecados. Ele que nos chamou das trevas para a luz. Ele que nos concedeu o privilégio de sermos feitos filhos da luz. Ele que perdoou o nosso pecado. A Ele seja dada toda a glória. Mas também, Senhor, a Ele seja a nossa vida. Que tenhamos o coração despertado para a vida com Cristo, para a entrega incondicional também, Senhor. Para o deixar de murmurar, de reclamar e encontrar motivos para não servir. Ao contrário, que usemos este presente da fé de forma a fazê-lo crescer, desenvolver. Dá-nos uma fé, ó Pai bendito, madura, capaz de vencer as lutas. E quando fraquejarmos, chama-nos de volta, Senhor. Como o filho pródigo, recebe-nos de volta. Conceda-nos o perdão. Tem misericórdia de nós. E não permita que nossos pés vacilem. Nem que escolhamos, Pai, a carreira errada e o caminho errado. Mas se isso acontecer, ilumina-nos de novo. Traga-nos de volta para o lar. Abençoa a tua igreja o tempo todo, Senhor. Abençoe as famílias. Abençoe os irmãos pessoalmente. Que neste lugar haja uma igreja de fé madura, bíblica, que suporte as lutas para continuar servindo. Conceda-nos a graça de sempre te buscarmos. E obrigado por este ano de cultos, de louvores, de pregação da tua palavra, de ofertas, de tudo aquilo que é próprio do ato de adoração. Um ano inteiro servindo a Ti, Pai, com a Tua graça, a Tua misericórdia nos acompanhando. Obrigado, Senhor. Obrigado. Obrigado por esses irmãos da Assembleia de Deus, pelo seu ministério. Abençoa, Pai, o presbítero Fábio, seu trabalho, o ministério, junto com os seus auxiliares e todos os músicos. Abençoa a Igreja Assembleia de Deus Vila Talarico. Conceda ao pastor, às lideranças, a Tua graça para serem firmes e fiéis à Tua palavra. E que
que a graça do nosso bom Deus, o Pai, e o amor insondável de Jesus Cristo, Deus Filho, as ternas e eternas consolações do Deus Espírito Santo esteja sobre vós, meus amados irmãos, e sobre toda a nossa família da fé que está espalhada pela face da terra, hoje e todos os dias até a volta gloriosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.